A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai. É uma oportunidade grandiosa que nós temos todos os sábados, o privilégio de entrar nesse templo e juntos, como irmãos, resgatados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, prestar a Ele este culto de louvor e adoração. Isso tem uma importância muito grande para Deus e tem uma importância maior ainda para cada um de nós, porque nós necessitamos do nosso Pai, nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. E nós iremos, irmãos, continuar o estudo que nós estamos tendo no livro de João. No sábado passado nós tivemos aqui o irmão Cauê falando da palavra de Deus, e na sua mensagem, no ensino que o Senhor trouxe para nós vimos que Jesus é a luz deste mundo. Já havíamos aprendido que Jesus é a água, é a fonte que jorra em nossas vidas, para que nós possamos também saciar a sede de outras pessoas. E o irmão Cauê trouxe uma mensagem maravilhosa e gloriosa, e nós, como cristãos, precisamos realmente saber que nós também somos luz para este mundo, quando nós estamos ligado à fonte principal, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este mundo vive numa escuridão. E a mensagem de hoje é cegos espirituais. E nós temos aqui na palavra de Deus, João 9, a partir do versículo 1 até o 39, que conta-nos fatos interessantes para nós aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Antes de começarmos a mensagem propriamente dita, eu preciso de 3 voluntários. Ney, Raquel e Hannah. Olha que bênção, irmãos. Já estavam vindo sem eu convidar. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa pequena dinâmica, Trouxe aqui uma caixa de máscara, que não foram usadas ainda. Pode ter certeza. Abre aqui. Vamos colocar a máscara não no nariz, mas vamos colocar nos olhos, para transformá-los em cegos. E vamos ver o resultado. Deixa eu ver se não há nenhum facho de luz, Tem que estar bem escurinho, bem certinho. Ney está pondo óculos. Ney, tudo certinho aí, Ney? Ainda vou mandar vocês fechar os olhos depois. Tá ok. Muito bem, o exercício é o seguinte. Eles viam e agora não veem mais, E agora vamos ter um exercício com eles. A mão. Bem aqui, mais um pouquinho, bem aqui, mais um pouquinho, e bem aqui mais um pouquinho, mais, tudo certinho. Aí, o primeiro exercício, vocês são cristãos, não são? Sim. Então cumprimenta
entre vocês com a paz do Senhor, tocando nas mãos. Amém. Ouve. Paz do Senhor. Segundo exercício. Mais para cá um pouco. Tem uma caixa aqui, que nós vamos puxar um pouquinho para cá. Você vem mais para cá. Isso. E a Raquel fica no lugar dela. Agora o exercício é dar um abraço. Abrace. Vocês são irmãos cristãos. Abracem aí. Conseguiu? Deu um soco? Agora o último exercício. Sem tirar a máscara, pode assentar em seus lugares. Vai ou não vai? Consegue ou não consegue? É difícil ou não é difícil? Obrigado, meu irmão. Pode tirar a máscara. Quem passa por essa experiência vê a dificuldade que é viver no escuro. Nada. Não é fácil, irmão, viver no escuro. E neste capítulo 9 de João, fala de um homem que ele nasceu cego. Cego de nascença. Então diz aqui, passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascessem cegos? Nascessem cego. Então esta pergunta, irmão, dá o início de um momento na vida do Senhor Jesus Cristo e na vida do povo judeu, que começam a discutir este assunto de uma forma bem tensa, bem intensa também. E eles, ali vendo aquele homem que era muito conhecido, pois este homem, o cego, ele estava sempre na sinagoga, no templo, esmolando. Era um homem conhecido. Era conhecido também porque era o único cego de nascença em Jerusalém. E este homem também era muito conhecido porque Jerusalém naquela época era uma cidade não tão grande, mas uma cidade pequena. E numa cidade pequena, a gente conhece mais as pessoas que ali residem. Então ele era um homem muito conhecido. Então, neste capítulo, o autor, João, ele quer enfatizar alguns ensinos, algumas coisas para que nós possamos compreender, dando continuidade sobre a luz, compreendermos um pouquinho sobre o que é a ausência da luz na vida do ser humano. Aqui ilustra, João, ele faz uma reivindicação mostrando que Jesus realmente é o Messias, aquele que haveria de vir sobre a face da terra, trazendo aos homens o quê? A luz. Então Jesus aqui encontra esse homem e cura este homem. E antes da cura, os seus discípulos fazem essa pergunta: quem pecou? Este homem ou os seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Então nós vemos o Senhor Jesus aqui curando, e neste momento também o Senhor Jesus Cristo está dizendo ao povo, ali em Jerusalém, aqueles que estavam junto com ele, dizendo:
Eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que haveria de vir. Eu sou aquele que Isaías falou, né? Então ele vem mostrando ali que Jesus era poderoso, vindo de Deus, e este milagre, somente quem era de Deus, vindo de Deus, que tinha em sua consistência algo divino para fazer este milagre. O Senhor Jesus Cristo realizou o milagre totalmente impossível, um milagre que somente Deus pode realizar. Olhando para a nossa sociedade hoje, nós vemos que existem várias pessoas cegas. Existem. Por isso ou por aquilo existe. Mas cego de nascença, quem conhece um cego de nascença? Presbítero Daniel. Olha, num grupo grande como o nosso, temos uma pessoa que conhece um cego de nascença. Então nós vemos que a cegueira de nascença era algo raro. E diz os historiadores, a Bíblia fala que era algo quase impossível de ser sanado, curado, e principalmente a cura através de um milagre. Então, essa cena aconteceu em Jerusalém, bem na época do tabernáculo, na festa dos tabernáculos. Aqui em Jerusalém está acontecendo a festa do tabernáculo. E então vemos que este cego de nascença, ele estava ali também no meio daquele grupo, pessoas festejando e agradecendo a Deus, porque ele estava ali pedindo o seu sustento, pedindo ajuda a todos. Nós vemos aqui, irmãos, que na palavra de Deus, Jesus que curou esse cego de nascença, e nos 4 evangelhos registram apenas 7 curas de cegueiras. Nós temos em Mateus 9, 27, 2 curas, em Marcos 8, 22, um cego foi curado, Mateus 12, 22, um cego, Mateus 20, 30, capítulo 20, versículo 30, dois cegos, e João 9, um cego. Desse todos aqui, o único que era cego de nascença era este homem que o Senhor Jesus encontrou e depois o curou. Então era muito comum entre os judeus que os méritos e deméritos dos pais refletiam na vida dos seus filhos. Até os pensamentos da mãe, quando estava gestando o filho, interferia na vida daquela criança que estava ainda em formação. Estes pensamentos poderiam afetar esta criança, afetar o seu estado moral, para uma criança que ainda não havia nascido. Havia nos tempos antigos também, conforme diz a palavra de Deus, a crença de que uma criança podia pecar quando ainda estava no ventre da sua mãe. Olha a consciência que eles tinham naquela época. Uma criança em gestação no ventre de sua mãe, ela podia pecar. Então nós vamos vendo aqui a trama se formando de forma que houve muitas acusações, e houve a pergunta dos discípulos de Jesus: quem pecou? A mãe ou ele pecou? Então nós temos aqui um exemplo de Jacó e Esaú. Então a Bíblia fala que Jacó e Esaú lutavam no ventre da sua mãe. E quando eles nasceram, quem nasceu primeiro foi Esaú. E logo em seguida Jacó. E Jacó estava segurando o quê? O calcanhar de Esaú. Então nós vemos aqui que eles tinham esta passagem bíblica para sustentar que uma criança no ventre da mãe também tomava decisão, também pecavam.
também transgrediam os mandamentos de Deus. É algo que a gente fica pensando, fala, poxa, quanta imaginação, né? Quanta imaginação os judeus e os rabinos tinham, porque os rabinos também apoiavam essa ideia, apoiavam esse ensinamento. Então Jesus aqui, quando nós vamos lendo aqui na palavra de Deus, no versículo 3, diz assim: Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Glórias a Deus. Então nós vemos que Jesus, conhecedor e sabedor da vida humana, e também conhecia aquele cego, ele diz, ele não nega que ele era pecador, não nega, mas também ele diz que não foram seus pais que pecaram, mas ele afirma que foi para a glória de Deus. E nós aprendemos na nossa lição, aqui na igreja, no templo, que o sofrimento vem por alguns motivos. A nossa vida, nós sofremos, mas um dos motivos Deus faz para que nós sejamos corrigidos de alguma coisa que não está do agrado dele, nós somos corrigidos. Às vezes a cegueira espiritual toma conta da nossa mente e nós começamos a fazer algo que desagrada a Deus sem perceber. E nós vamos naquela prática e de repente Deus toma a nossa vida, tem uma atitude para conosco e às vezes essa atitude é de sofrimento, é uma correção para que nós saibamos que Deus está cuidando de nós. E outra coisa, nós também aprendemos que o sofrimento vem para nos fortalecer. Às vezes nós estamos vivendo neste mundo de uma maneira fraca, de uma maneira não agradando a Deus. Nós nos sentimos fracos espiritualmente. Nós éramos, no primeiro amor, aquela pessoa fervorosa, que gostava de vir à igreja, que fazia estudos na palavra de Deus, orava pelas pessoas, ia em vigília, então todo aquele exercício de um bom cristão, e de repente aquilo vai enfraquecendo e nós tornamos fracos. Aí Deus nos corrige também com o sofrimento, para que nós nos fortalecemos. Nós pegando um exemplo de uma pessoa que passou por uma grande tribulação, e ele venceu, Deus deu a ele força para vencer. Quando vir uma outra tribulação, não tão grande, como que ele passará por essa tribulação? De maneira mais tranquila, mais serena, sem desespero, sem angústia, sem reclamações. Por quê? Ele já teve um fortalecimento ali atrás, de um sofrimento que ele passou. Então nós vemos, irmãos, que o sofrimento, ele é algo importante para nós. E a terceira coisa que Deus traz o sofrimento, é para a glória do seu nome. Quantas pessoas às vezes adquirem, né, uma doença muito difícil de ser curada, e ela recebe a oração em nome do Senhor Jesus, e ela é curada, e através dessa cura o nome de nosso Deus é glorificado e exaltado. Nós temos, irmãos, nesta cura a presença de Deus entre nós. Nós temos nessa cura o amor de Deus aqui para conosco, para cada um de nós. Então é para a glória de Deus que este cego foi um cego de nascença. Era para a glória de nosso Deus. E realmente foi
uma glória para Deus quando o cego foi curado. O povo ficou assim interessado em Jesus. O povo ficou olhando para a pessoa de Jesus e dizendo: como este homem conseguiu fazer isso? Só fazem isso aquele que é vindo de Deus. Então Jesus mostrou ali mais uma vez que ele realmente era o Messias. Aqui no versículo 4 diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Este versículo parece que está meio fora do contexto, mas o Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos: é bom que eu exercite, é bom que eu age, que eu faça uma ação em favor desse cego, porque o trabalho é muito mais fácil enquanto é dia, porque nós enxergamos aonde nós estamos e para onde nós queremos ir. Mas quando vem a noite, a ausência total de luz, a nossa tendência é ficar parado. Vocês viram um exemplo aqui. Vai para os seus bancos, não tem como, a não ser ir tateando bem devagarinho, bem lento até chegar ao banco. E nesta jornada até o banco, certamente tropeçarão em alguma coisa. Então, durante o dia, nós precisamos trabalhar, porque vem a noite, não é tempo de trabalho. O que esse versículo ensina mais para nós? Que enquanto temos vida, que enquanto temos conhecimento da palavra de Deus, enquanto temos força, temos a luz de Cristo, nós devemos também irradiar essa luz a outras pessoas. Quantas pessoas necessitam, quantos cegos não tem espiritualmente neste mundo? Às vezes tem cego espiritual no nosso lado, que não entende a palavra de Deus, porque o inimigo vedou os seus olhos, o inimigo não o deixa enxergar. Então nós vemos, irmãos, que nós precisamos trabalhar no dia, porque o dia é o tempo da dispensação da graça de Deus sobre nós e sobre outras pessoas. A noite traz o fim dessa dispensação. A noite aqui nesse versículo dizendo que haverá um momento que vai findar essa dispensação. Haverá um momento que a porta da graça se fechará. E nós não poderemos trabalhar mais. Porque o Senhor Deus, Ele diz em Gênesis, que o Espírito dEle não vai contender para sempre com os homens. Ele vai tirar o Espírito Santo. E tirando o Espírito Santo da terra, fecha-se a porta da graça. E eu tenho aqui em Amós um relato muito importante, eu gostaria de ler com os irmãos. Amós 8, 11 a 14. Não sei se vocês já leram essa passagem, mas é bem interessante, falando sobre isso. Diz assim, em Amós 8, 11 a 14: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. E os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão
e não se levantarão mais. Esta informação que a palavra de Deus nos traz, está dizendo que a nossa igreja aqui não vai durar da forma que é para todo sempre. Antes um pouco da volta do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo sairá da terra. E essa terra uma grande parte dos habitantes da terra estão cegos espiritualmente. Por isso que o Senhor Jesus diz, enquanto é dia, nós devemos trazer o ensinamento da palavra de Deus a outras pessoas, porque haverá momentos que nós não poderemos falar, e as pessoas do mundo procurarão, vamos procurar uma igreja porque a situação está muito difícil, nós queremos ouvir da palavra de Deus. Nós já sabemos que existe um povo que serve ao Senhor, e entre eles a paz, a tranquilidade, a esperança, entre eles há uma certeza da volta do Senhor Jesus. Queremos ouvir sobre Jesus. E andarão de um mar a outro mar, andarão por todos os lugares, mas não existe mais a palavra pregada, anunciada. E o cego espiritualmente continuará cego. E no final do versículo aqui 14, e cairão e não se levantarão. Então nós vemos aqui a necessidade que nós temos realmente, agora que é dia, pregar a palavra de Deus. E de modo geral a presença de Cristo no mundo representa a luz, representa a água. Por isso que as pessoas têm sede da palavra de Deus. Por isso que as pessoas têm necessidade de luz, para que a luz alumie o seu caminho, mostra a ele que este mundo vai terminar, mas Deus tem uma proposta grandiosa para os seres humanos que aceitam o Senhor Jesus Cristo, que aceita a sua palavra, aceita ser servo dele, pertencer ao reino de Cristo, porque lá na frente estas pessoas morarão eternamente com ele, com o Senhor Jesus Cristo. Serão um povo feliz, morando em um lugar que não existe mais sofrimento, um lugar que não existe mais lágrimas, não existe mais tortura, perseguição, não existe mais aquela tristeza angustiante de olhar para um mundo e ver as pessoas morrendo sem Cristo. Mas será um lar de glória, aonde o Senhor Jesus Cristo estará conosco para todo sempre. E de um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra lua nova, todos os cristãos salvos se reunirão para adorar o grande Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra. Que privilégio, irmãos, que luz maravilhosa para nós. Agradecemos a Deus por tirar da nossa mente a escuridão do mundo, porque muitos estão aí neste mundo, passando privações, passando angústia, sem nenhuma esperança. Nós somos a esperança deste mundo. Por isso as irmãs montaram uma barraca lá fora, na frente do templo, e ali estão tentando conectar com as pessoas, para quem sabe essas pessoas recebam a luz de Cristo, receba a salvação em Jesus. E Jesus, no versículo 6, ele cura o cego. E como é que foi a cura do cego? Interessante, né? Jesus, com a sua saliva, pega a terra, faz um barrinho ali, uma melequinha, e passa no olho do cego. E quando ele faz isso, ele faz publicamente. As pessoas estão vendo. E ele ordena ao cego, vai até o tanque, né, de Siloé, né, e lava o seu rosto. Limpa os seus olhos. E ele foi, lavou e enxergou. Glórias a Deus.
Foi na escuridão, voltou na luz, da luz do sol. Foi espiritualmente na escuridão, já voltou com uma centelha da luz de Cristo. Porque nós vemos que no decorrer aqui deste capítulo, nós vemos que ele foi, em uma outra vez, indagado pelo Senhor Jesus Cristo, que o encontrou em certo lugar e perguntou: como é que você está? Ele falou: estou bem, estou enxergando. Aí Jesus Cristo conversa com ele, aí Jesus Cristo se revela a ele, aí ele aceita Jesus como Messias, e ele passa a ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, falando. Em certo momento ele fala assim para os judeus: se ele é pecador, eu não sei, mas só sei que ele me curou, e eu vejo. Tem alguma argumentação contra esse testemunho? Eu vejo, eu estou enxergando, eu que nasci cego, estou enxergando. Glórias a Deus. Porém os judeus, irmãos, estavam ali, sabe? Vamos assim dizer uma palavra bem triste, infernizando Jesus, infernizando os apóstolos, porque eles achavam que Jesus não era o Messias, e eles combatiam assiduamente contra o Senhor Jesus. E eles diziam: como você foi curado? Perguntava ao cego. Aí o cego contou: Jesus, com a sua saliva, fez um barro, colocou no meu olho, fui no tanque de Siloé, e lá eu lavei o rosto e fiquei curado, voltei enxergando. Mas como esse homem fez isso? Ele: eu não sei como ele fez. Você não sabe que esse homem é um pecador? Como ele é pecador? Eu não sei se ele é pecador, eu sei que eu vejo. Aí falaram para ele assim: olha, este homem não é de Deus. Os judeus falando para ele, fazendo a cabeça do cego, daquele homem que era cego, fazendo a cabeça para que ele, a partir dali, tomasse, aquelas palavras para si e começasse a divulgar que os sacerdotes, os judeus, fariseus e saduceus estavam falando que Jesus era um homem pecador e que o milagre não era de Deus. Aí ele fala, o ceguinho responde: eu não sei nada disso, só sei que eu estou enxergando. Glórias a Deus. Então nós vemos que Jesus fez isso no sábado, curou a pessoa no sábado. Não foi só o cego de nascença que Jesus curou no sábado, o homem de mão mirrada também o Senhor Jesus curou. Então Jesus, certas vezes, passando com seus discípulos no meio rural, ele colheu algumas espigas de trigo para comer, e ali estavam os fariseus acusando o Senhor Jesus, que estava transgredindo o sábado, ele era pecador. Aí Jesus falou: eu sou o Senhor do sábado, o sábado foi feito para o homem, e eu sou o Senhor do sábado. Então nós vemos, irmãos, que Jesus, para estabelecer como Messias aqui na terra, teve que trabalhar muito, porque as pessoas eram cegas, mesmo sendo sacerdotes, rabinos, estudiosos da Bíblia daquela época, eles não tinham a mente aberta, eles não abriam a mente, e eles tinham os livros dos profetas, Isaías e outros profetas, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, que viria como um ser humano, e ele traria água, uma fonte de água, traria luz e traria o perdão de pecados de todas as pessoas que o aceitassem. Então nós vemos que aqueles fariseus ali, eles eram cegos, dizendo que Jesus estava
transgredindo o sábado, sendo que Jesus, ele estava ali fazendo o bem, porque no dia do sábado é o dia principal que nós temos para fazer o bem a outras pessoas, aquelas que estão necessitadas, numa situação de emergência. É interessante que esses fariseus, eles acusavam Jesus, e Jesus fez uma pergunta para eles: se cair uma ovelha tua lá no poço, num dia de sábado, você não vai resgatar? E eles tinham esse costume de resgatar, mas fazer com a saliva, fazer um meladinho ali, colocar no olho do cego para o curar, ele era culpado. Tirar a ovelha do poço não era culpa. Então, quanto mais vale o ser humano do que uma ovelha? O ser humano é muito mais valioso, e o ser humano precisa ser atendido, e nós, irmãos, como representantes de Cristo na terra, nós temos que atender os necessitados, para que eles possam também chegar à presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante, por que eles cuspiam, usavam a saliva para curar os olhos? Eles tinham uma certa consciência de que a saliva era algo, tinha propriedades curativas para as deficiências visuais. Então eles realmente usavam a saliva, e Jesus usou a sua saliva já para ter ligação com ele, mostrando, né, que ele poderia salvar, mostrando uma coisa conhecida para uma desconhecida, que é o milagre, dizendo que o milagre vem daquele que veio do céu, se tornou humano, né, e veio para salvar a humanidade. Então eles, aqui ainda no versículo 34 já, eles diziam assim, João 34, João 8:34 diz, João 9:34, né? Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido em pecado, e nos ensina a nós. E expulsaram-no. Então aqui é os judeus falando ao cego, aquele homem que era cego, dizendo: você nasceu no pecado, acusou-o, e ensina a nós, porque houve um momento de tantas perguntas a este homem, que este homem falou assim: como? Vocês também querem ser discípulos do Senhor Jesus? E os homens, os judeus, falaram: não, de jeito nenhum. Aí falou: você que nasceu no pecado está querendo nos ensinar? Porque o cego chamou Jesus de profeta. Eu sei que ele é um profeta. E o profeta, ele tinha certas regalias na questão do sábado. Algumas coisas podiam ser feitas. Então estes homens, eles ficaram ali constrangidos quando este que recebeu a luz estava começando a passar para eles a luz de Cristo, e eles rejeitaram. Eles tomaram a decisão de continuar na escuridão, continuar na cegueira espiritual. Então eles diziam assim, eles tinham também certas coisas que eles acreditavam, diziam que o cego, como já falei, né, ele podia pecar no ventre da sua mãe, por isso nasceu cego. Então eles diziam também: talvez você, lá numa existência no passado, fez muitas coisas erradas, e por isso você nasceu cego. E isso os teólogos da época aceitavam isso, dentre o povo judeu. E hoje nós temos também essa doutrina aí, permeando, né, a sociedade. Muitos dizem que nós vamos alcançar o céu à medida em que nós fomos sendo
recebendo a reencarnação. E se lá na vida do passado eu fiz coisa errada, eu vou me encarnar numa situação muito difícil para pagar aqueles pecados lá de trás. Mensagem essa que não tem na palavra de Deus. Mensagem essa inventada pelo inimigo. Porque o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É só através do Senhor Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. Já encerrando, meus irmãos, eu quero ler 2 Coríntios 4, 14, 4, 4. 2 Coríntios 4, 4. Deixa eu ver se o Coríntios veio hoje aqui na minha Bíblia. O primeiro veio, o segundo. 4, 4. Veja o que aconteceu e que aqui em Coríntios está escrito, dizendo o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Deus desse século, Satanás, eles cegam as pessoas, eles deixam as pessoas sem compreensão da palavra de Deus. É por isso que muitas vezes, mesmo com uma pessoa amiga, que nós começamos a falar sobre o Evangelho, às vezes até perdemos a amizade. E a pessoa tem uma dificuldade de entender o Evangelho. Então é porque Satanás cegou, a sua visão. É essa a função dele. Se ele puder tirar um de nós daqui e levar para um lugar onde o pecado acontece, ele faz isso, e nessa caminhada ele vai tirando a nossa luz e vai nos tornando cego. Quanto mais próximo do pecado, mais cegueira espiritual a pessoa tem. Quanto mais próximo de Cristo, mais luz de Deus a pessoa tem. E por isso, irmãos, nós temos que tomar bastante cuidado. Nós precisamos de nossa visão espiritual, que ela seja cristalina para entender o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. A cegueira espiritual é uma grave doença da humanidade, e que esta grave doença não venha colar em nós, mas que nós possamos sempre estar olhando para o Senhor Jesus Cristo, compreendendo o plano de salvação que Deus tem para nós. Nós não podemos agarrar neste mundo, irmãos, e pensar só no aqui e agora. A mente do cristão, ele não deve estar aqui no presente, mas ele deve estar lá no futuro. O que aguarda o cristão lá no futuro é algo surpreendente, algo glorioso e algo maravilhoso. Leia a palavra de Deus, leia sobre o Senhor Jesus Cristo, se intere da verdade, para que a tua luz possa brilhar mais e mais. Muitas vezes a pessoa fala: eu leio, presbítero, eu leio, mas não entendo. Mas tem uma saída para você, meu irmão. Leia e ore, busque do Espírito Santo, faça um clamor a Deus para que abra sua mente para entender o Evangelho. Não fique na cegueira, seja qualquer assunto da palavra de Deus, não fique. E Deus colocou pessoas aqui entre nós também, que nós podemos procurá-la e conversar com ela sobre o assunto, e ela vai nos esclarecer aquilo, vai nos mostrar. Todos aqui são aptos para ensinar a palavra de Deus, em qualquer assunto. Se a pessoa não sabe, fala: vou buscar com quem sabe, e busca, e mostra o caminho, e a luz de Cristo vem sobre a nossa mente.
Não podemos aceitar a escuridão espiritual. Temos que ser como este cego, porque a palavra de Deus diz assim: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos em pecado, fomos cegos espirituais, mas alguém falou do Evangelho para conosco. Nós ouvimos mensagem que trouxe luz para a nossa mente. Não vamos perder essa luz. Vamos continuar servindo ao Senhor Jesus, mesmo nos dias difíceis, e que nós tenhamos a certeza da vida eterna. A certeza da vida eterna nos enche de alegria e de esperança, nos dá força. O Espírito Santo nos impulsiona para que continuemos cada dia melhor na presença de Deus. Amém, meus irmãos?